A segunda questão também é uma questão de 2020. As células imortalizadas são capazes de proliferar em cultura. A imortalização ocorre quando mecanismos de morte celular são desativados, permitindo a manutenção das células. Por meio de técnicas específicas, é possível isolar uma ou mais células e deixá-las proliferarem em cultura, dando origem a outras células com características semelhantes. As células HeLa foram isoladas de um câncer uterino e são as primeiras células humanas a se estabelecerem como linhagem imortalizada. Alternativa A. Utilizando células HeLa, um experimento avaliou os efeitos antitumorais do nocodazol, um agente que interfere na polimerização dos microtúbulos. Os gráficos abaixo apresentam a quantidade de DNA no grupo HeLa controle, painel A, e no grupo HeLa na presença de nocodazol, painel B. Explique por que no painel B a concentração de células estacionadas na fase G2M. Olha o explique aqui. Olha para a figura, pessoal. Nós temos aqui dois gráficos, painel A e painel B, e olha a quantidade de DNA nessas células HeLa. Quantidade de DNA aqui na interfase, olha aqui, período G0 ou G1, é de 40 a quantidade de DNA, né? E o que a gente sabe? A gente sabe que a quantidade de DNA, ela duplica onde? Aqui na fase S, né? Por que isso é importante? Porque essa célula ela vai se dividir e ela vai ter que gerar células com igual número de moléculas de DNA. Então, a gente tem um aumento para 80 na quantidade de DNA e isso depois volta a ser 40, tudo bem? E no painel B, a gente vê que tem uma grande, olha aqui, número de células por quantidade de DNA. A gente vê que tem um grande número de células aqui estacionadas em G2M. O que o nocodazol faz? Está falando aqui na nossa alternativa. Ele é um agente que interfere na polimerização dos microtúbulos. Ou seja, pessoal, se ele interfere na polimerização dos microtúbulos, ele interfere na formação das fibras do fuso mitótico. Se não tem fuso mitótico, os cromossomos não ficam ligados a essas fibras e não ocorre a separação desses cromossomos. Vocês se lembram dos pontos de checagem da divisão celular? Existem aqueles pontos em que há um mecanismo que checa se a divisão celular ela pode prosseguir. E entre a metáfase e a anáfase existe esse ponto de checagem. Todos os cromossomos estão ligados à fibra do fuso? Se a resposta for sim, aí essa divisão celular ela prossegue. Se a resposta for não, ela fica estacionada. Tudo bem? Então é essa a explicação. Vamos aqui para a resposta? Como não ocorre formação dos microtúbulos, o fuso mitótico não se forma e a divisão celular é interrompida. Por isso, a grande quantidade de células estacionadas em G2M, ok? Letra B. As células do painel A são originárias de células somáticas, né? Células do corpo, ou seja, células 2M. Considerando que sejam células germinativas, qual seria a quantidade de DNA no final da meiose? Justifique a sua resposta. Então, vamos lá para o nosso pensamento primeiro, né? A célula que vai sofrer meiose, ela também lá na fase S tem a duplicação do seu material genético. As células HeLa, se elas apresentavam 40 de quantidade de DNA, ao final da fase S, ela vai apresentar 80, tudo bem? O que acontece, pessoal, na meiose? Lá na fase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Na duplicação da quantidade de DNA, os cromossomos que eram simples, eles se tornam duplicados. Temos o mesmo número de cromossomos com o dobro da quantidade de DNA.
Por isso, quando ocorre a fase S aí, a duplicação do material genético, a gente não tem duplicação do número de cromossomos, mas os cromossomos ficam duplicados. O que acontece na anáfase 1 da meiose? Ocorre a separação dos cromossomos homólogos, tá? Os cromossomos homólogos, eles estão pareados, vai um cromossomo 1 para um lado, um cromossomo 1 para o outro, um cromossomo 2 para um lado, o cromossomo 2 para o outro. A divisão do número de cromossomos nessa célula, essa divisão da meiose 1, ela é reducional. Então, uma célula que estava com 80 de quantidade de DNA, ela é reduzida para 80. E ao final da meiose 2, o que acontece? Essa quantidade de DNA é reduzida mais uma vez devido à separação das cromátides irmãs na anáfase 2. Então, olha aqui a pergunta. Considerando que sejam células germinativas, qual seria a quantidade de DNA no final da meiose? A célula tem 40, na fase S ela passa para 80, lá na anáfase 1 ocorre separação dos cromossomos homólogos, reduz para 40 da quantidade de DNA, e na anáfase 2, ou seja, ao final da meiose, nós temos que as células formadas têm a metade da quantidade de DNA e do número de cromossomos da célula mãe. Tudo bem? Possível resposta aqui para vocês. A meiose é um processo em que ocorre 2 divisões celulares consecutivas e gera 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Assim, ao final da meiose, a quantidade de DNA presente nas células formadas seria 20. Na meiose 1, a quantidade de DNA cai de 80 para 40, devido à separação dos cromossomos homólogos, e na meiose 2, a quantidade de DNA cai de 40 para 20, devido à separação das cromátides irmãs. Tenho a justificativa, tenho a explicação, não preciso colocar mais nada do que isso, tá? Desde que eu saiba exatamente como se dá esse processo meiótico, lembrando de como se dá aí a duplicação do material genético.